Atenção! O vídeo a seguir contém temas perturbadores, incluindo relatos de fenômenos sobrenaturais e situações de terror psicológico. Esse conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas, especialmente para aquelas que são mais impressionáveis ou vulneráveis a assuntos sobrenaturais. Se você é sensível a temas de terror e assombração, recomendamos cautela ao assistir. Muitos filmes de terror afirmam ser baseados em eventos reais para intensificar o susto, mas na maioria das vezes, essas afirmações não passam de um atrativo para vender o filme. No entanto, uma família afirmou que nos anos 1970 viveu uma experiência que inspirou o filme Invocação do Mal, dirigido por James Wan em 2013. Segundo essa família, foram jogados para fora de suas camas, assombrados durante a noite e até perseguidos pelo espírito de uma bruxa. Hoje, vamos explorar a fundo como a história real por trás de Invocação do Mal pode ser ainda mais assustadora que o próprio filme. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal News Web Doc e deixar um comentário nos contando sobre outros temas macabros que você gostaria de ver por aqui. Preparados para invocar um pouco de história assustadora? Em 1971, Roger e Carolyn Perron, com suas 5 filhas, April, Cindy, Christine, Nancy e Andrea, mudaram-se para uma nova casa em Harrisville, Rhode Island. Se você assistiu à Invocação do Mal, já deve imaginar o que está por vir. A primeira experiência estranha, no entanto, não envolvia fantasmas, mas sim um alerta dado pelo antigo proprietário. Para o bem de sua família, mantenham as luzes acesas durante a noite. Não demorou muito para entenderem o porquê dessa recomendação. Após algumas noites, os pais vivenciaram o primeiro encontro com uma entidade paranormal. Como em muitas histórias de assombração, os eventos assustadores começaram de forma sutil, com ocorrências pequenas que mal pareciam atividades paranormais. Ruídos estranhos surgiam, algo que até poderia ser comum em uma casa antiga. Cynthia Perron relatou que várias pequenas coisas aconteciam, mas ninguém as mencionava, até que já era tarde demais. A calma desses primeiros encontros logo se transformaria em uma série de eventos aterrorizantes. Depois de se mudarem para o que parecia ser a casa dos sonhos, os pais rapidamente perceberam que estavam dividindo o lar com o que consideravam um grupo inteiro de colegas de quarto do além. No início, as crianças Perron sentiram que a maioria dessas presenças parecia amigável, até mesmo protetora. Algumas dessas entidades agiam como se fossem babás, chegando até a colocá-las na cama à noite e beijar suas testas. Cynthia e Andrea Perron lembram de um desses fantasmas que cuidava delas, até mesmo do perfume dela. Cynthia recorda que, nos primeiros meses na casa, uma mulher fantasmagórica a beijava na testa todas as noites. Inicialmente ela pensava que era a própria mãe, mas logo notou algo estranho. Andrea explicou que o perfume de sua mãe era de sabonete de marfim, mas esse espírito exalava um aroma de flores e frutas. Com o tempo, a família se acostumou com esses fantasmas amigáveis e seguiu com a vida na fazenda. Mas não demorou para que forças mais sombrias começassem a se manifestar em sua pequena parcela de paraíso assombrado. As meninas Perron contam que, em uma ocasião, foram atacadas por entidades invisíveis no celeiro. Então, em uma noite, várias vozes começaram a falar sobre corpos escondidos nas paredes da casa. Andrea lembra que sua irmã Cindy foi até sua cama uma noite e compartilhou a inquietante revelação que uma dessas vozes lhe contou. 7 soldados estavam enterrados nas paredes. Enquanto isso, eventos estranhos começaram a ocorrer, prenunciando algo mais aterrorizante. Por volta das 5h15 da manhã, um odor de carne podre se espalhava pela casa, fazendo com que todos acordassem em sobressalto, um por um. Andrea relata que, nesse período, um espírito masculino começou a visitá-las e a torturá-las de maneira tão horrenda que ela prefere não entrar em detalhes. Basta dizer que havia uma presença masculina maligna naquela casa cheia de meninas. Diante disso, muitos pensariam que a família sairia de lá imediatamente. Mas, surpreendentemente, eles decidiram permanecer. Enquanto todos os membros da família Perron vivenciaram experiências sobrenaturais,
Carolyn Perron, a mãe, parecia ser a mais sensível aos espíritos presentes na casa. Em uma entrevista ao Providence Journal, Carolyn revelou que soube que algo estava muito errado quando viu ao lado de sua cama uma figura feminina de cinza que murmurava: "Saia, saia. Vou expulsá-los com morte e tristeza." Como uma dica talvez mais direta do que sutil, parecia que a família deveria aceitar o aviso. Eu aceitaria. A mulher de vestido cinza poderia muito bem ser o espírito de Bathsheba Tyre, considerada a principal responsável pelos eventos sobrenaturais na casa. Contudo, ela também poderia ser um poltergeist, agindo como um presságio, ou ainda uma das várias entidades que habitavam o lugar. Com caça-fantasmas, sabemos que não é exatamente uma ciência exata. Andrea Perron, a filha mais velha, relatou que qualquer que fosse esse espírito, parecia considerar a casa como sua, e via a mãe como uma concorrente para essa posição. Mais uma vez, alguém poderia pensar que uma ameaça como morte e tristeza seria o suficiente para fazer a família sair de lá correndo. Mas, como em muitos filmes de terror, a resposta foi: não. A família Perron afirma que os ataques de Bathsheba Tyre começaram como pequenos episódios de poltergeist. Eles eram beliscados, cutucados e empurrados por uma presença invisível. Mas depois, os eventos se tornaram mais agressivos. Os Perrons acreditavam que Bathsheba realmente queria que eles saíssem. Parecia bem claro, especialmente depois do "saia daqui." Eles também achavam que Bathsheba tentava alcançar seu objetivo atacando Carolyn. Quando a agressão física não teve o efeito desejado, Bathsheba Tyre teria possuído o corpo de Carolyn para intensificar o terror. Essa tática parecia eficaz. Através da posse, Bathsheba pôde atormentar a mãe e criar danos físicos graves, deixando Carolyn exausta física e emocionalmente. Um dos aspectos mais curiosos dessa história não era apenas a bruxa de cinza, que assombrava a família, nem o fantasma conhecido por varrer a cozinha quando ninguém estava por perto. O mais intrigante era como essa história chegou aos ouvidos de Ed e Lorraine Warren, os investigadores paranormais conhecidos pelo famoso caso de Amityville. Muitos relatos indicam que a família Perron procurou diretamente os Warrens. No entanto, Andrea Perron conta que foi um amigo da família que encontrou o casal enquanto eles davam uma palestra em Putnam, Connecticut. Cynthia Perron confirmou isso, contando em entrevista que uma amiga chamada Bárbara assistiu à palestra dos Warrens e depois recomendou à família que entrasse em contato com eles. Depois que Carolyn supostamente foi possuída pelo espírito de Bathsheba Tyre, a família Perron buscou a ajuda de Ed e Lorraine Warren. O casal foi investigar, e Lorraine afirmou que sentiu uma presença sombria na casa assim que entrou. De acordo com os Perrons, os Warrens realizaram uma limpeza espiritual e uma sessão mediúnica com Carolyn no porão da casa. Infelizmente, a sessão não saiu como esperado e pareceu piorar ainda mais as coisas. Os Warrens continuaram visitando a família Perron de forma intermitente ao longo dos anos, mas não conseguiram resolver o problema definitivamente. Lorraine nunca compartilhou publicamente o que aconteceu durante a sessão, mas confessou que o ocorrido a marcou profundamente. Andrea Perron confirma a versão de Lorraine. Ela revelou que se escondeu no porão para assistir à sessão de perto e nunca mais conseguiu olhar para sua mãe da mesma forma. Segundo Andrea, sua mãe começou a falar uma língua desconhecida em uma voz que não parecia a dela. Sua cadeira flutuou e ela foi arremessada para o outro lado da sala. Agora, um aviso. Se você assistiu ao filme Invocação do Mal, provavelmente se lembra das cenas em que as meninas jogam um jogo de esconde-esconde, com uma delas vendada enquanto as outras se escondem. Nessas cenas, a mãe é constantemente atacada por mãos fantasmas batendo palmas, pertencentes a Bathsheba Tyre. Embora essas cenas de esconde-esconde e os aplausos sejam aterrorizantes, a verdadeira história é ainda mais perturbadora. Cynthia Perron conta que, um dia, enquanto as meninas brincavam de esconde-esconde na fazenda, ela se escondeu dentro de uma caixa de pinho sem qualquer tipo de fecho ou ventilação. Quando ninguém veio procurá-la, Cynthia decidiu sair e procurar outro esconderijo. Mas ao tentar abrir a caixa, ela não conseguiu. A tampa não se mexia,
e ela entrou em pânico, chutando e gritando, mas ninguém a ouviu. Felizmente, 20 minutos depois, sua irmã Nancy chegou e simplesmente abriu a caixa para ela. Caixa velha e cheia de mistério ou apenas um incidente banal? Fica para você decidir. A família Perron afirma que ainda é assombrada por Bathsheba Tyre. Durante as filmagens de Invocação do Mal, toda a família foi convidada ao set. Inicialmente, todos estavam prontos para comparecer, mas no último minuto, Carolyn desistiu, com medo. Ela disse que não queria fazer a viagem, e não é difícil imaginar que havia uma certa relutância em reviver o passado. Andrea Perron relata que, enquanto a família era entrevistada, um vento forte os atingiu, derrubando câmeras, luzes e tudo ao seu redor. Embora as condições climáticas não indicassem nada, todos acreditaram que era a maldição de Bathsheba em ação. Naquela noite, quando voltaram para os hotéis, as crianças descobriram que sua mãe havia caído e quebrado o quadril justamente no momento em que o vento misterioso passou. Quando a família chegou ao hospital, Carolyn simplesmente disse: "A maldição de Bathsheba." Ela não queria ser exposta. Andrea Perron afirmou que todos que moraram naquela casa enfrentaram algum tipo de assombração. Alguns saíram correndo desesperados. Ela ainda conta que o homem que comprou a casa para restaurá-la abandonou o projeto, saindo correndo sem seu carro, sem ferramentas e sem suas roupas. Contudo, a atual proprietária, Norma Sutcliffe, afirma que a casa não é tão assombrada quanto dizem. Ela relata ter ouvido conversas vindas de outras salas, passos quando ninguém estava em casa, e uma estranha luz azul se movendo por um cômodo. Pois é, Norma, isso ainda não soa muito normal. Após o lançamento de Invocação do Mal, Sutcliffe ficou tão insatisfeita com a atenção que a história da família Perron trouxe para sua casa, que tentou desmentir os relatos da assombração. No filme, o antagonista demoníaco é uma bruxa chamada Bathsheba Tyre, também conhecida como Bathsheba Sherman. A família Perron afirma que o espírito dessa mulher os assombrou por quase 10 anos. Chegou a possuir sua mãe e até os seguiu para o set do filme. Mas será que Bathsheba realmente era uma bruxa? Ou foi apenas vítima de uma reputação injusta? O filme sugere que Bathsheba sacrificou seu bebê a Satanás antes de se enforcar, transformando-se em um espírito maligno que assombra a casa da fazenda em Rhode Island. No entanto, na realidade, Bathsheba era uma mulher comum, casada, com 4 filhos. Embora 3 deles tenham morrido muito jovens, algo que, no século XIX, infelizmente não era incomum. Bathsheba faleceu de derrame em 1885 e foi enterrada ao lado de seu primeiro marido e dos 3 filhos. No final, uma das maiores perguntas que as pessoas têm sobre a assombração da família Perron é: por que eles simplesmente não saíram? É uma pergunta justa. Segundo a família, a resposta é simples: dinheiro. Não era financeiramente viável para eles sair. A assombração aconteceu no final da administração Nixon e continuou durante a administração Carter, um período de grandes dificuldades econômicas. E mesmo com amigos generosos, abrigar 5 adolescentes, a mãe e o pai, não seria viável. Andrea Perron também observou que o valor da fazenda de 200 acres estava desvalorizando a cada dia, o que os teria deixado sem recursos se simplesmente tivessem saído. Em 1980, a família Perron finalmente conseguiu vender a casa. Assim que a papelada foi assinada, eles se mudaram para a Geórgia e não olharam para trás. Resta a pergunta: essa é uma razão convincente para permanecer em uma casa com espíritos que controlam corpos e atormentam suas filhas? Assim como qualquer outro aspecto desta história, cabe a você decidir no que acredita. E assim, chegamos ao fim dessa jornada impressionante e aterrorizante pela história real que inspirou Invocação do Mal. Esse relato do sobrenatural, tão perturbador e denso, nos leva a questionar até onde podem seguir as forças além da nossa compreensão. Testemunhamos um drama de resistência e medo, em que uma família inteira foi marcada por algo muito além do explicável. Uma luta entre o mundo físico e o espiritual que deixou cicatrizes profundas em cada um deles. Desde os primeiros sinais de assombração, as vozes inquietantes, até o confronto direto com o desconhecido,
Fomos transportados para dentro de uma casa que deixou de ser apenas uma moradia para se tornar um campo de batalha entre o bem e o mal. Acompanhar esse relato é reviver a atmosfera carregada, sentindo as tensões e temores que dominaram a vida dos Perron por tantos anos. É impossível não se perguntar: e se fosse conosco? Teríamos a coragem de enfrentar o inexplicável? Ou as forças do além nos fariam desistir? Essa história nos lembra que o desconhecido está mais próximo do que imaginamos. Talvez essa casa em Rhode Island tenha sido apenas uma entre muitas onde o sobrenatural se manifesta, desafiando as explicações da ciência e os limites da nossa coragem. Se você chegou até aqui é porque, de alguma forma, também foi cativado pelo mistério, pela tensão, pela tentativa de entender o que parece impossível de compreender. Então, se você quer mais histórias arrepiantes, cheias de mistérios e revelações, inscreva-se no canal NewsWeb Doc. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e se mantém sempre à frente, com relatos e histórias que desafiam a realidade. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões, suas teorias ou até suas experiências sobrenaturais. Quem sabe o próximo mistério que iremos explorar venha de você. E então, qual é a sua opinião? Você acredita em assombrações? Conte pra gente nos comentários. Aproveite e confira outros vídeos do nosso canal sobre histórias misteriosas. Obrigado por nos acompanhar nessa investigação tão intensa e até nosso próximo encontro com o desconhecido.